Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Pode deixar no 5, por favor? E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Paulo aqui está falando com seu discípulo Timóteo, e ele está ensinando o seu discípulo Timóteo os princípios da vida cristã, da vida vencedora. E aqui Paulo pega uma referência de algo que era muito comum na Grécia. Eram os jogos públicos, as famosas Olimpíadas conhecidas por nós hoje. Mas naquele contexto, naquela época de vida, isso não era uma coisa que acontecia no intervalo de 4 anos. Isso estava sempre acontecendo, era um hábito daquele povo. E esses jogos, eles eram feitos publicamente. Então todas as pessoas estavam acompanhando aquele atleta. Ele era um atleta que estava sujeito a muitos juízes, porque toda a população era juiz daquele jogo. E se o atleta ganhasse o jogo trapaceando, ele não seria coroado, ou seja, ele não conquistaria a vitória. E o apóstolo Paulo, ele pega esse entendimento e faz uma ilustração mostrando para o seu discípulo. E lá no livro de Hebreus, a palavra nos mostra que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas ilustrada no livro de Hebreus é a mesma nuvem de testemunhas que está na mente do apóstolo Paulo, quando ele fala para o seu discípulo: você tem que jogar de acordo com as regras, porque a questão dos jogos físicos, os jogos olímpicos ali que ele estava ilustrando, é apenas uma referência, mas a verdadeira batalha que ele estava querendo enfocar era a batalha espiritual. E todas as coisas na vida do ser humano, elas passam pelo campo do espiritual. O mundo espiritual, ele está contemplando, ele está vendo o mundo físico o tempo todo, e ele está julgando o mundo físico o tempo todo. E de acordo com as nossas atitudes referenciadas, ou seja, entendidas no mundo espiritual, nós vamos ter a nossa colheita no mundo físico. E as pessoas gostam muito de ignorar, as pessoas que eu digo, é a sociedade em si, gosta de ignorar essas realidades, porque o racionalismo humano quer mostrar cada dia que o ser humano é dono de si, é dono da sua vida, é dono das suas atitudes, mas essa não é verdade. Existe um mundo espiritual que está ao seu redor todo o tempo, que está te julgando todo o tempo, e se você tem as atitudes corretas, e se as suas atitudes estão respaldadas com a vontade do Senhor Jesus, e se você está se comportando verdadeiramente como um amigo que agrada a Deus, o mundo espiritual das trevas pode levantar o que for contra a sua vida, que não prosperará, porque você é respaldado pelo juiz supremo, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vai te capacitar e vai te conduzir a uma vida completamente feliz, às realizações eternas, ao triunfo, à glória e à manifestação do Espírito Santo na sua vida. Porém, se esse atleta é espiritual, ele não age segundo as regras de Deus, o inimigo da sua alma não vai perder tempo em se apossar do princípio para impedir a sua vida de fluir. E esta atitude relacionada à vontade de Deus, que te coloca na posição de amigo de Deus, ou seja, digno da sua glória, digno do seu poder e digno da sua autoridade, são essas posturas e posições que nós tomamos que nos fazem os atletas espirituais vencedores e dignos da coroa e da glória de Deus sobre a nossa vida. E quando nós agimos assim, nós estamos agindo além das vozes religiosas, porque muitas vezes as pessoas têm atitudes estereótipas, atitudes por fora, que mostrem ética,
que mostrem moral, que mostrem bom siso, mas dentro do seu coração estão carregados de rancor, estão carregados de ciúme, estão carregados de ódio, estão carregados de inveja, estão escondendo dentro da sua alma muitas coisas. E o Espírito Santo, ele está lendo tudo isso. E a vontade do Espírito Santo para a sua vida é que você arranque de dentro de você toda a sujeira do pecado. É que você arranque de dentro de você toda a maldade. E a postura ideal planejada pelo Senhor Jesus, para que possamos ser esses atletas espirituais que estão na postura correta, é que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam em todo tempo agradáveis ao Senhor. A nossa vida cristã, ela nunca será uma vida produtiva se ela for uma vida que não é transparente 100% com o Senhor Jesus. Você tem que tirar do seu coração, você tem que tirar da sua alma tudo que te afaste da presença cristalina e poderosa de Deus. Esse é o caminho para ser vencedor. Por isso muitas pessoas vivem anos assentados no banco da igreja, com uma vida atada, com uma vida pequena espiritualmente, com uma vida presa a muitos pecados, silenciosos, obscuros, camuflados, escondidos, e vivem um verdadeiro inferno na sua vida, mas para a grande população, coloca o sorriso amarelo na cara, hipocritamente diz: está tudo bem. E lá dentro sabe que não está tudo bem. O interesse do Espírito Santo não é te expor. O interesse do Espírito Santo é fazer com que a sua vida seja verdadeiramente uma vida feliz. Porque você tem o direito de ser feliz, de ser completo, de ser liberado, de voar às alturas que Deus tem para a sua vida, de conquistar tudo que a palavra de Deus diz para você conquistar. Você tem o direito a experimentar todos os dias o poder sobrenatural daquele que é amigo de Deus. Pode aplaudir a Ele. Ele é digno da nossa adoração. O Senhor Jesus tem mais interesse em te abençoar do que você mesmo tem desejo de ser abençoado. Você já parou para pensar nisso? Todas as suas orações e súplicas, o Senhor Jesus já sabe antes que você lhe peça. E por que muitas vezes essa bênção não chega à sua vida? E por que muitas vezes você clama, você ora, você pede, você jejua, você canta, você vem no culto e o milagre não acontece na sua vida? Existe alguma coisa errada? Existe algum elo perdido nessa corrente? E este elo perdido nessa corrente é que esse atleta, você, muitas vezes está julgando, está lutando fora das regras. E as regras, quem coloca? Não sou eu, não é nenhum líder humano, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele colocou a regra, e a regra que Ele colocou é: sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Não existe para Jesus nenhuma hipótese de negociação com o pecado. O pecado tem que ser abolido da nossa vida. O pecado tem que ser arrancado da nossa existência. Aquilo que está dentro de você e que é contrário à vontade de Deus, e cada um de nós sabe muito bem o que faz, o que pratica, o que pensa, o que deseja, aonde olha, o que toca, que não agrada a Deus. Sabe ou não sabe, igreja? Nós temos que arrancar isso da nossa vida. E muitas vezes nós dissemos assim: eu não consigo. A carne é fraca. Mas a resposta de Deus para você é muito objetiva. Mas o Espírito é forte. E Deus não nos deu
um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de meninice. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que faz o covarde? O covarde esconde, o covarde mente, o covarde manipula, o covarde mostra uma coisa e é outra coisa. Não é assim que funciona? Não é assim que é a covardia? Quando alguém tem uma postura que agride a sua moral, você não diz, esse cara é um covarde. Porque ele agrega a si inverdades e é um ser inescrupuloso. Ele não tem escrúpulos. Isso no que tange a moral. Porém, a visão de Deus, ela vai além da moral. Quando nós escondemos alguma coisa, achamos que escondemos alguma coisa de Deus, cauterizando a nossa mente, agindo em cima do que queremos, de como queremos, tomando as direções da nossa vida, isso para nós não é covardia, isso para nós é autonomia. Porém, para Deus, isto é covardia, porque Ele é o juiz da sua vida. Quando você faz algo que você se acha no direito de fazer, porque você é livre para fazer o que você quer, você saiu debaixo da proteção espiritual de Deus e se colocou debaixo do governo dos demônios. O pecado coloca você debaixo do governo, da direção, da orientação dos demônios. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E muitas vezes as pessoas pensam que quando você faz alguma coisa errada, você fica devendo alguma coisa para Satanás. Porque você fez errado, então você deve. Você é culpado, você deve. Só que isso está na contramão do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário não é pagamento? Quem paga é maior ou menor do que quem recebe? Maior ou menor? Quando o patrão paga o funcionário, quem tem governo sobre a vida daquele funcionário? Quando o funcionário precisa ir ao dentista, o seu dente está infeccionado, está inchado, está doendo, é direito dele. Ele pode simplesmente ir ao dentista? Ele não tem primeiro que comunicar ao seu patrão? Olha o princípio do governo. Quem paga é maior. Quando você peca, você se coloca debaixo do cajado de Satanás. E ele virá te pagar, não receber nada de você. Pagar com a morte. Pagar com a destruição. Pagar com a vida vazia. Pagar com o desespero. E nós temos que tomar a decisão. Queremos viver a nossa vida amarrados pelos demônios? Ou queremos ser libertos? E esse estar amarrado pelos demônios não configura possessão. O que é possessão? É quando o demônio entra na vida de uma pessoa. Quando Satanás está dentro da vida de uma pessoa, a coisa fica muito fácil, sabe por quê? Você põe a mão e fala: em nome de Jesus, sai. Nenhum demônio resiste ao nome de Jesus. Agora, quando o ser humano, por decisão, por quebra de princípios, por quebra de regras, entra na batalha da vida, joga fora das regras de Deus, o demônio não entra na vida dele, mas o demônio o amarra e fica de fora, declarando: ele está fora do princípio. Por isso muitas pessoas pagam o preço, soam, sangram,
e a vida não muda. Porque lá dentro do seu coração, na sua intimidade, naquele lugar que só você e Deus sabem, tem jogo sendo feito fora da regra do Espírito Santo de Deus. E enquanto você não quebrar esse cadeado, o inimigo não vai sair da sua cola. Mas hoje, Jesus veio dizer para você: eu estou aqui para, de posse da sua decisão, quebrar o cadeado que te prende. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! O texto de 2 Timóteo 1,7 disse que Ele nos deu o espírito de temor, de amor, de fortaleza e de moderação. Existe algo muito interessante nesse termo moderação. Esse termo moderação, ele é pensar seguramente, fazer bom julgamento, ter bons padrões disciplinados e capacidade de compreensão para tomar decisões certas. Ele é ter autocontrole e autodisciplina. Esse foi o espírito que Deus deu para todos aqueles que nele creem. Porque com esse espírito, veja que o texto fala espírito de fortaleza, espírito de moderação, não fala pensamento, fala espírito. Porque espírito é algo que está associado ao Espírito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, nós não fazemos isso pela nossa força, mas nós fazemos isso pela nossa fé. E Deus sabe quantas cadeias o pecado colocou em cada um de nós. Cadeias que tomaram conta da nossa mente. Cadeias que nos levam a ter sentimentos, pensamentos, desejos, estarmos envolvidos com circunstâncias que desagradam a Ele. E Deus sabe disso. E Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que somos pó. E Ele sabe que pela nossa força do pensamento, nós não conseguimos vencer as nossas barreiras. Desde os vícios de drogas, até as barreiras da mentira, da fofoca, do ódio, do engano, do ciúme. Sentimentos que, quando escondidos dentro de nós e para nossa moral corrompida, são aceitáveis. Quando alguém pisa no nosso calo, nós nos achamos no direito de ficar com raiva daquela pessoa. É ou não é? Quando alguém toca no que é nosso, nós nos achamos no direito de podermos revidar contra aquela pessoa. É ou não é? Mas esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que, quando baterem na sua face, dê a outra. Humanamente falando, alguém consegue fazer isso? Nem eu. Ninguém consegue fazer isso. O pensamento de Deus é de, quando te pedirem a capa, dá também a túnica. Ou quando te pedirem o paletó, dá também a camisa. O pensamento de Deus é que se o seu irmão errar contra você 70 vezes 7 no mesmo dia, você perdoe a ele. Só que humanamente para nós isso é impossível, porque a nossa raiz está lá associada ao pecado original de Adão e Eva. Mas Ele nos deu algo que é mais poderoso do que a nossa mente. Ele nos deu um espírito de moderação. Ele nos deu um espírito de fortaleza. Ele nos deu um espírito de amor. Glorifique a Ele, bendiga a Ele, adore a Ele, porque Ele te deu algo que é maior, mais poderoso que a sua mente. É o Espírito que te dá disciplina, autocontrole, bons pensamentos, poder para tomar as decisões certas. E como acessar esse Espírito que Ele já te deu? Crendo que Ele vive em você, submetendo a sua vida, mesmo sem condições para isso, ao governo e à vontade dEle. No momento que a provação chegar até você, você não agir na sua força,
mas você dizer: eu entrego a minha vida a Ti. É assim que eu conheço muitas pessoas que venceram a cocaína, que venceram a heroína, que venceram altas drogas. É assim que eu conheço pessoas que venceram a prostituição, que venceram o adultério, que venceram o ódio, que venceram o rancor. É assim que eu conversei com uma pessoa um dia que me disse: eu estou querendo achar o telefone celular do homem que assassinou a minha mãe, para que eu possa ministrar Jesus ao coração dele. Quando eu vi isso, eu olhei para aquela pessoa e falei, e pensei: é esse o amor que Deus quer para nós. Mas não podemos ser hipócritas e falar que na nossa razão nós conseguimos chegar num nível desse. Não conseguimos. Mas se vivermos segundo as regras de Cristo, o Espírito dele vai nos envolver de tal forma que nós vamos nos assustar com as decisões da nossa mente, porque elas não serão mais nossas, elas serão de Cristo através de nós, e a glória de Deus invadirá as nações da terra. Nós precisamos ser amigos de Deus, amigos de Deus. Parar com essa história de relacionamento superficial. Eu quero Jesus, mas eu quero sexo fora do casamento. Eu quero Jesus, mas eu quero a pontinha do cigarro. Eu quero Jesus, mas eu quero a cervejinha no final de semana. Isso tem que sair da sua vida. E na força do Espírito de Deus, isso tudo sai. Não venha me dizer que você é fraco. Disso eu já sei, eu também sou. Mas eu sei que existe uma fonte de água viva que pode fluir do nosso interior. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 42. Aleluia. Vamos ler até o versículo 5. Como a corça anseia, como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há na sua presença. Só até aí. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esse é o nosso lugar, o lugar de desejo pela presença do Senhor. Essa situação da corça é uma situação muito interessante, porque quando a corça ferida, ela libera o cheiro do sangue que esvai da sua ferida, e o seu predador vem atrás do cheiro da sua ferida para acabar de consumir. E o animal, no seu instinto inteligente, ele procura por correntes de águas em movimento. Por quê? Ele chega e banha aquela ferida nessa água em movimento, e a água leva o cheiro da sua ferida para a direção contrária. E o seu predador começa a perseguir o cheiro na direção contrária. E naquele momento, esse animal, a corça, ele consegue duas coisas: refrigério para a sua dor e libertação do seu predador. Nós precisamos ansiar pelas correntes das águas de Deus na nossa vida.
Porque as águas de Deus na nossa vida levarão o cheiro do nosso pecado embora. E quando o nosso predador, Satanás, o nosso inimigo, vier querer nos devorar, de posse dos princípios das regras que nós quebramos, e ele vier atrás de nós, ele não vai achar os princípios quebrados. Porque as águas de Deus levam as nossas amarguras, as nossas máculas, as nossas feridas embora. E ao mesmo tempo que leva as nossas feridas embora, produzem cura no nosso interior. E nós revigoramos a nossa força e ganhamos a velocidade da corça e corremos forte para junto do trono de Deus. Esquecemos do nosso passado. É isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. É isso que Deus tem para a sua vida. Em si mesmo você não é forte, mas Deus te deu o espírito de amor, de fortaleza, de moderação. Deus te deu graça para julgar segundo as regras dele. Não tente vencer o pecado na força do seu braço. Maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Chore aos pés do Senhor. Clame pelas correntes das águas. Diga: Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus. E é assim que os piores são transformados nos melhores. E a nossa moral fica constrangida quando conhecemos aqueles que ontem foram lixo humano, hoje são príncipes de Deus. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta de Timóteo e tantas outras. Era um assassino, perseguidor da igreja, covarde, cruel. Mas um dia Cristo vivo apareceu para ele, e a sua alma ansiou pelas correntes das águas, e ele caiu do seu cavalo, e ele ficou cego, e ele perdeu a sua visão humana. Mas Jesus o trouxe para a linha da vida, e ele disse: eu tenho por honra sofrer por amor a Cristo. Não porque ele era bonzinho, mas porque ele caiu do seu cavalo humano, porque ele perdeu a sua visão humana, porque ele ansiou pelas correntes das águas. Caia do seu cavalo, querido. Saia dessa postura. Eu sou, eu sei, eu posso, eu consigo. Consegue não. Mentira sua. Você está sofrendo. Você está machucado. Você está pesado, você está angustiado. Eu sei que está. Mas hoje tem água vivas para lavar suas feridas, para tirar o pus, para tirar a infecção, para tirar a gangrena, para remover tudo isso, levar para bem longe de você e revigorar a sua vida para andar em santidade. Não tem problema, você entrou aqui cheio de pecado, a sua conta altíssima com as trevas. Jesus apaga tudo e você sai desse culto limpo para andar a caminhada na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, fortalecido em Cristo. Enquanto você está vivo e tem arrependimento no seu coração, tem oportunidade para você acertar a sua vida. Acerte a sua vida com Jesus. Acerte a sua vida com Jesus. Conserte o seu caminhar. Abandone o pecado. Entre na vida de santidade. Vale a pena ser amigo de Deus, porque esse amigo construiu uma mansão no céu para você. E daqui a pouco ele vem te buscar, ele vem me buscar. Feche seus olhos.